Então, meus queridos amados irmãos, quando Paulo disse aqui, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, Paulo falou assim: assim ordenou também o Senhor, que é no seu evangelho, que viva do evangelho, porque como eu estava falando para os irmãos, Paulo recebeu o evangelho da incircuncisão. Ele pregava para os gentios, para os incircuncisos. Já Tiago, Pedro, Filipe e os demais apóstolos, a eles foi confiado o evangelho da circuncisão. Eles pregavam para os judeus. Já Paulo pregava para os gentios. Apesar que tinha alguns judeus também que ouviu Paulo pregar, e também teve alguns judeus que se converteu ao evangelho da graça e deixou de praticar as obras judaizantes da lei de Moisés, as obras do judaísmo. Muitos judeus se converteram ao evangelho da graça e deixaram as obras da lei. Então a igreja neoterotestamentária, a igreja do Novo Testamento da Bíblia, o Novo Testamento não começou em Mateus. O Novo Testamento começou pós-cruz, depois que Jesus derramou até a última gota de sangue para nos dar vida e vida eterna. O Novo Testamento começou em Atos dos Apóstolos. E a igreja do Novo Pacto, da Nova Aliança, do Novo Testamento, é formada de judeus e gentios. Judeus esses que ouviram Paulo pregar o verdadeiro evangelho da graça e se converteram ao evangelho da graça, abandonaram a religião judaica, né? Abandonaram a religião do judaísmo, abandonaram o judaísmo e deixaram as obras judaizantes, ou seja, as obras do judaísmo. Então a Paulo foi revelado o evangelho da graça de Deus. Paulo pregava para os gentios e Paulo ia de cidade em cidade pregando o evangelho para os gentios. Apesar que Paulo também pregou para judeus, mas muito pouco para os judeus. Paulo pregou mais para os gentios. Então, os judeus do tempo de Paulo, porque muitos judeus ouviam Paulo pregar e não dava crédito, não dava atenção à mensagem da graça que Paulo pregava. Os judeus do tempo do apóstolo Paulo são os evangélicos de hoje, que seguem apenas Moisés, que seguem apenas uma religião e não seguem a Cristo. Já os gentios são pessoas que se renderam ao evangelho da graça e se converteram ao Jesus ressuscitado para a glória de Deus Pai. Então, Paulo pregava para os gentios. Por que Paulo preferiu pregar para os gentios? Porque muitos judeus não deram ouvido à mensagem que Paulo pregava. É como hoje. Nós pregamos o verdadeiro evangelho da graça e tem muitos evangélicos que são judeus do tempo de Paulo que não dão ouvido à mensagem da graça, ao evangelho da graça. É mais fácil uma prostituta dar ouvido ao evangelho da graça, um adúltero, um gay, um homossexual, uma lésbica, um homicida, do que certos evangélicos, porque evangélicos não seguem a Cristo, evangélicos seguem a Moisés. Evangélicos, eles seguem a uma religião. E Jesus não fundou nenhuma religião. Pelo contrário, Jesus se manifestou para nos libertar das mentiras das religiões. A palavra religião, ela vem do latim, que no plural quer dizer religare. O que é religião? Na religião, é o homem procurando se ligar a Deus por meio dogmáticos, por preceitos de homem, doutrinas humanas. E o que é evangelho? No evangelho, Cristo já nos ligou a Deus através da cruz. Então, na religião, o homem procura fazer alguma coisa para Deus. Na religião, o homem quer fazer alguma coisa para Deus. No evangelho, Cristo já fez tudo por nós. O homem não faz nada.
porque Cristo já fez tudo. Entendeu? Então Jesus não criou religião, porque a palavra religião no latim, no plural, quer dizer religare, que significa ligar de novo. E nenhuma religião tem o poder de ligar o homem a Deus. A única pessoa que liga o homem a Deus é Jesus ressuscitado, como Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, que o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Então, o mediador entre Deus e a humanidade, entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. É Ele que nos liga a Deus. Ele mesmo disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sabe o que Jesus estava dizendo? Para você ir até meu Pai, primeiro tem que passar por mim. Se não passar por mim, você ainda não foi até a Deus, porque eu sou mediador entre Deus e vocês. Então o ser humano só vai até Deus primeiro se passar por Jesus, porque Jesus é um intermediador. Jesus é um mediador entre Deus e os homens. Só que as religiões como evangélica, católica e as demais religiões, elas bloqueiam as pessoas de irem a Deus. A religião bloqueia as pessoas de ir até a Deus, pregando a lei de Moisés e afastando as pessoas de Deus. E as religiões, elas pregam que para a pessoa ir até a Deus, primeiro tem que participar de um templo religioso. A pessoa só é ligada a Deus, só vai até Deus se passar por ela. As religiões, elas ensinam que o que liga o ser humano a Deus é ela. E religião nenhuma liga o homem a Deus. Quem liga o homem a Deus é Jesus Cristo, meu amigo. Só que essa religião bloqueia a salvação das pessoas. E quando é que as religiões bloqueiam a salvação das pessoas? É quando elas dizem que um meio da pessoa encontrar Deus e se ligar a Deus e ir para o céu é através da Assembleia de Deus, é através da Quadrangular, da Batista, da Deus é Amor e etc. E não através de Cristo. Elas bloqueiam as pessoas de ir até a Deus. Porque Paulo disse pelo Espírito Santo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 e 6, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, meu amigo. Então, quem liga o homem a Deus, quem leva o homem até Deus é o próprio Jesus Cristo, é o próprio Messias, e não religião. O que é religião, pastor? Religião é o muro da vergonha. Religião é a causa de muitas mortes no mundo. A religião, ela destrói. A religião destrói casamento, relacionamento, amizades. Tantas pessoas que brigam por causa de religião. Tantas pessoas que matam em nome de uma religião. A religião afasta o homem de Deus. Agora, Cristo não. Cristo já uniu o homem a Deus através do Calvário, na cruz do Calvário. A religião é igual um cigarro. As pessoas sabem do mal que o cigarro causa. Entendeu? Mas mesmo assim continua fumando. E as pessoas também sabem que o cigarro faz mal para a saúde do próximo, do ser humano. Mas por que não deixa de vender o cigarro? Por causa do lucro. Por causa do dinheiro. É por causa do lucro. Então todo mundo sabe os males que a religião causa e que o sistema religioso causa. Somente que as pessoas não querem acabar com essa religião por causa do lucro que dá. Por causa do dinheiro. É simples assim, porque no sistema religioso, ninguém tem amor por ninguém, ninguém tem amor por almas. No sistema religioso, o amor das pessoas são ao dinheiro e não ao Cristo ressuscitado. Então, quando o apóstolo Paulo disse assim no versículo 14, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho, Paulo não estava falando aqui de salário de pastor, não. Paulo não estava dizendo que o pastor tem que receber salário para pregar o evangelho, não. Por quê? Porque o próprio Jesus, quando enviou os seus discípulos, os seus 12 discípulos para pregar o evangelho, em Mateus capítulo 10,
O livro de Mateus foi escrito no ano 62 depois de Cristo, pelo evangelista Mateus para os judeus de origem judaica. E Jesus disse bem assim para o seu discípulo em Mateus capítulo 10 e o versículo de número 8. De graça recebeste, de graça dai. Então o evangelho tem que ser pregado de graça. De graça recebeste, de graça dai. Jesus morreu na cruz do Calvário e derramou até a última gota de sangue para nos dar vida e vida eterna, e ele foi de graça para a cruz. E como é que você quer cobrar para pregar o evangelho de Deus? Como é que você cobra R$3.000 para pregar um sermão, um sermonário de 30 minutos? Como é que você diz que é servo de Deus, pregador do evangelho, e você cobra R$10.000 para pregar 40 minutos de mensagem? Você é mercenário, você é canguloso, é falso profeta. Você não é pregador do evangelho. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 8, dai de graça o que recebeste de graça. Então, quando o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, assim também ordenou ao Senhor, aos que anunciam o evangelho, aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Viver do evangelho ali é ter o que comer e não receber dinheiro em troca. Que quando Paulo disse, assim também ordenou o Senhor aos que anunciam o evangelho, aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, Paulo estava citando a Torá, a lei de Moisés. Paulo estava citando Deuteronômio capítulo 25, versículo 4. Pastor Fabiano Santana, o que é que está escrito em Deuteronômio capítulo 25, versículo 4? Eu vou ler agora para você.